Josué, capítulo 1, verso 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir e de trazer mudanças no nosso comportamento, para levar a nossa vida para a próxima fase, ó Deus, e uma fase de vitória e de conquista, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Preste atenção, porque a vida de Moisés vai mudar de uma forma, ou melhor, a vida de Josué vai mudar de uma forma drástica, no capítulo 1 do livro que leva seu nome. Até o presente momento, Josué é basicamente um coadjuvante. Ele é alguém que faz parte de um todo, ele entrou numa terra para espiar, é verdade. Mas a cobertura de Josué é totalmente estabelecida por Moisés. É Moisés que toma as decisões. É Moisés que faz as escolhas. Se tudo der certo, é verdade, o nome de Moisés, certo? Sua experiência é o que está em xeque. Mas se tudo der errado, Josué também não tem comprometimento nenhum. O que é isso? Isso é uma fase da vida onde a maioria das decisões, elas não são nossas. Elas são de nossos pais, elas são das pessoas que exercem uma função de hierarquia sobre nós, que é um chefe, um encarregado, um gerente, um diretor. Em algumas fases da nossa vida, na verdade, nós não temos muito comprometimento com a prestação de contas. Quando olhamos para esse ambiente, o que nós vemos é Moisés decidindo tudo. E quem é Josué? Josué é aquele que está por detrás da história. Só que a vida de Josué ela vai mudar, porque o Moisés vai morrer. E quando Moisés morre, agora Josué vai ter que dar conta de suas próprias escolhas. Josué agora vai ter que prestar satisfação, o que outrora me parece, pelo menos de uma forma direta, ele não tem a necessidade de fazer isso. E agora nós vamos ver se ele está apto a mudar de fase. Muitas vezes, nós vemos pessoas que se sentem muito confortáveis de ver seus pais, de ver outras pessoas tomando decisões por si. Quantas pessoas não querem chegar na igreja e ver alguém, um profeta, dizer com quem que ela vai casar? Por quê? Porque é mais fácil alguém indicar do que você assumir a responsabilidade de escolher a pessoa que vai viver com você até o último dia de sua vida. Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Nós vemos que muitos de nós treinamos mal a nossa próxima geração. Às vezes nós impedimos que os nossos filhos tomassem escolhas. Criamos um ambiente tão confortável, resolvendo tudo para ele, que quando chega na hora dele ter que tomar as próprias decisões, ele rejeita, ele não quer crescer, ele não quer sair do ninho. Por quê? Porque ele não quer ser responsável por suas próprias escolhas. Por quê? Porque ele tem medo. A vida, inevitavelmente, para basicamente todos nós, ela nos vai oferecer, ou ela vai nos oferecer, um ambiente onde alguém vai resolver as coisas por você,
Mas vai chegar o momento que esse alguém sai de cena e chega a sua hora de tomar decisões. Você agora sai de coadjuvante para vir para ator principal, vivendo debaixo de uma lei de semeadura criada por Deus. Tudo que você semear, você vai ter que colher, é o que Deus criou. O que está acontecendo agora no capítulo 1 do livro de Josué é essa mudança, é essa transição. Por quê? Porque Moisés morreu. Cadê o Moisés que fala com Deus face a face? Está morto. Cadê o Moisés que vê a glória de Deus por uma flecha? Está morto. Cadê o Moisés que guiou o povo na abertura do mar, que venceu isso, que fez aquilo outro? Esse Moisés, ele não existe mais, Josué. Cai a ficha. Chegou a sua hora de tomar as decisões. Chegou a sua hora de fazer as suas escolhas. E muitas pessoas, quando chegam a hora dessa decisão, elas se atrapalham. Muitas se acovardam e não conseguem tomar decisões por medo. O que você vai fazer? Não sei, eu não vou fazer nada, eu vou ficar quietinho. Pessoas despreparadas, quando a vida muda de fase, e ela vai mudar, acaba tendo sérios problemas para conseguir emprego, para manter relacionamentos interpessoais saudáveis, para se relacionar com Deus. Por quê? Porque nunca orou, quem orava era o outro. Porque nunca comprou, quem comprava era o outro. Porque nunca fez, quem fazia era o outro. Ou seja, sempre viveu na sombra de alguém. Muitas pessoas sofrem demais na vida. Por quê? Porque a vida já expôs que a nova fase chegou, mas ela não quer assumir a responsabilidade. Então nós vamos ver como Josué teve que lidar com isso. O Moisés morreu e Deus disse para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. O tempo dele passou. Agora é a sua vez, levanta, certo? Faz esse povo passar o Jordão, e eu vou ser com você, como eu fui com Moisés. Só que agora, todo mundo vai estar olhando para você. E como esse camarada vai se comportar? É isso. Que lições nós podemos tirar logo do início da trajetória deste moço, que para mim é extraordinário. Ele é alguém que todo mundo ainda duvida de seu potencial, de sua capacidade. Moisés, na verdade, foi um dos maiores líderes, se não o maior líder que Israel havia conhecido até o presente momento. E agora, alguém treinado por ele, é verdade, como Josué, assume o local para dar sequência ao trabalho de Moisés. Todo mundo está de olho em Josué. Eles mesmos disseram, depois você lê, olha, nós estamos de olho em você. Se Deus for contigo, como foi com Moisés, note, se Deus for contigo, como foi com Moisés, nós vamos te obedecer. Nós vamos estar junto com você. Mas se não for, vai ficar difícil de nós caminharmos juntos. Se você olhar para isso, há um questionamento da liderança, porque a vida vai querer questionar sua liderança. A vida vai querer questionar sua administração. A vida vai querer questionar suas escolhas. O diabo vai tentar trabalhar para te atrapalhar nas suas escolhas, para que você, certo, acabe se equivocando em algum posicionamento, em alguma postura, em alguma escolha. Por quê? Porque essa é a sua função. A cada etapa que você e eu passamos, nós estamos consolidando que Deus tem nos dado maturidade para fazer escolhas corretas. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos atrapalhar. Cadê o Moisés? O Moisés não está agora. E nós vamos falar com quem? Nós vamos falar agora com Josué. Josué, como é que vai ser? Ele falou, nós vamos passar o Jordão. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio.
ele atravessa o Jordão e se depara com o primeiro grande obstáculo de sua vida: as muralhas de Jericó. Jericó era para Josué e para aquele povo nômade algo aparentemente intransponível. Mas quando eu olho a caminhada deste moço, nós vamos começar a entender. Coloca o capítulo 5, verso 13. Capítulo 5, verso 13 de Josué. Coloque aí. Está todo mundo olhando para ele, o Jordão ele já conseguiu passar, mas olha só esse texto. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Preste atenção em mim aqui, rapidinho. O cara está diante de uma muralha que ele não pode transpor. Está todo mundo questionando se ele é ou não é um grande líder, se ele está ou não apto para desempenhar a função, para gerenciar agora a próxima fase da vida dele. Se você acha que essa história é diferente da minha e da sua, você está muito enganado. Por diversas fases de nossa vida, um elemento se levanta como opositor, para ver se estamos aptos a mudar de fase, ou se vamos estagnar na fase que a oposição deseja que estejamos. Quando olhamos, por exemplo, para a história de Eliseu, nós vemos Elias dizendo: fica em Gilgal, fica em Betel, fica em Jericó, fica ao Jordão. E ele diz: eu não vou ficar. O que é isso? São fases. Sabe? Fases. Fases dos seus estudos que você diz se ela vai te parar ou se você continua estudando. Fase de seus relacionamentos que vão dizer para você se você se desapontou com relacionamentos amorosos e agora não quer mais nenhum para você, ou se você vai dar um jeitinho, vai levantar, sacudir a poeira e vai continuar resolvendo, lutando a vida. Inevitavelmente, as fases, elas vêm oferecendo resistência, oferecendo oposição. Por isso você estudou com gente que parou de estudar no primário e você se formou e essa pessoa ficou lá, alegando que não se formou. Por quê? Porque tinha que trabalhar e você trabalhava tanto quanto ela e você conseguiu superar. Por que é que você casou no mesmo ano que alguém e hoje você tem 30 anos de casado e outras pessoas acabaram se divorciando? Por causa da oposição. Nós vamos enfrentar a oposição em todas as áreas da nossa vida. O segredo da vida é como nós nos comportamos diante dessas oposições que são tendenciosas a crescer à medida que vamos vencendo etapas. Mas pastor, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que Josué encontra com um homem que tem uma espada desembainhada e pergunta para ele: você é dos nossos soldados ou você é dos soldados dos inimigos? E ele diz: não, eu sou um príncipe do exército do Senhor. Por quê? Por que esse indivíduo está lá? Porque Josué não tem poder para derrubar a muralha. Por que esse indivíduo está lá? Porque o que vai acontecer ali precisa ser sobrenatural. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Nas fases da vida que você se deparar com coisas que você não tem como vencer, abra seus olhos espirituais e você verá o exército de Deus trabalhando a seu favor. Quando nós olhamos para esse homem, quem é esse homem? Quem é esse príncipe do exército do Senhor? O que ele veio fazer? Ele veio para assistir? Não.
ele veio para derrubar a muralha, porque não foi Josué que derrubou. Não foram as forças, certo? Que ele tinha nas mãos que derrubou aquela muralha. O que a vida está dizendo aqui é o seguinte: você está mudando de fase, então descubra que se você muda de fase, a dificuldade também muda. Mas se a dificuldade muda, o aliado também vem para reforçar, para te dar condições de superar os obstáculos que você não pode. Quando aquele homem se apresenta dizendo ser um príncipe do exército do Senhor, Josué adora a Deus. Por quê? Porque ele sabe que ele vai fazer o que pode, e o que ele não pode, Deus já enviou recurso para que isso aconteça. O que a vida está dizendo é: resolva o que você pode, e o que você não pode, você vai resolver com relacionamento com Deus, porque é assim que funciona. Baseado nisso, sabe o que acontece? As muralhas caem. Josué vence Jericó. Um momento extraordinário para Josué. Mas Jericó não é o fim. Jericó é apenas um estágio da caminhada deste povo. Porque o primário, né, ou a escola de base, não é o fim. É o ensino médio. Entendeu? A formação acadêmica máxima é o que? É pós-graduado, mestrado, vai fazer MBA, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. O que é? Qual é o limite? Não tem limite. É um namoro, o noivado, o casamento, as crises vivendo muitas vezes financeiras, sexuais, de criação de filhos. Nós vamos viver na igreja, então tá bom, os relacionamentos interpessoais, lidar com as pessoas desafiadoras, romper, certo? As adversidades, nós sempre vamos olhar para essa estrutura, e o que nós vamos encontrar nela são oposições. E ele acaba de vencer uma grande, é verdade. Mas Josué vai aprender uma coisa muito interessante, que às vezes é mais fácil vencer uma coisa grande do que algo pequeno. Após vencer Jericó, ele tem que continuar caminhando. E eu vou chutar aqui mais ou menos, mas eu vou dizer para você que de Jericó a Jerusalém deve ter uns 30 quilômetros. Não deve ter muito mais não, talvez até menos. Olha só, ele não está muito longe de onde pretende chegar. Mas quando olhamos para essa situação, agora ele vai enfrentar um lugarejo bem pequenininho, que não tem 1/100º de poder de resistência do que Jericó. Para quem venceu Jericó, Ai é uma besteirinha, é uma coisa muito simples. Só que a Bíblia vai dar uma lição, e é nisso que eu quero me deter nesses 15 minutos que me restam. Por que é que Josué venceu Jericó? Porque Deus derrubou os muros. Mas agora, ele não precisa de Deus para vencer Ai. Porque Ai é um lugarejo de aproximadamente 3.000 pessoas, onde a maioria são mulheres e crianças. Josué conta com uma força máxima de 30.000 homens. Homens que acabaram de ver a glória de Deus se manifestar na frente deles. Ver o sobrenatural derrubar muralhas para eles entrarem e resolver o problema. Eles estão confiantes, sabe? A autoestima está lá em cima. Eles sabem que pode realizar. Então agora, ele como estrategista, diz que não vai mandar nem os 30.000. Ele vai mandar um grupo pequeno de homens, porque é fácil demais de resolver. Porque enquanto ele está diante de Jericó, ele sabe que não pode. E quando ele sabe que não pode, ele sabe que quem vai dar vitória a ele é. Mas quando ele pensa que pode, ele comete o erro de achar que não precisa de Deus. E ele tem um problema sério,
Porque Deus se afastou do meio do arraial. Porque nós vamos aprender algumas coisas se queremos andar com Deus. Primeira coisa que nós vamos aprender: se nós vamos andar com Deus, vamos nos preparar, porque nós vamos ver o incrível, o fantástico, o sensacional, o extraordinário, porque Ele é Deus de milagres, Ele é Deus que abre portas. Eu não sei se você lembra, no último culto, o que eu falei para vocês, que nós viveríamos coisas extraordinárias essa semana. Eu não sei você, mas eu tive uma resposta extraordinária de algo que eu estava 2 anos tentando fazer, e eu consegui fazer anteontem. Pensa numa porta fechada, e Deus abriu, e depois eu vou contar o testemunho, só vou esperar assinar o contrato, para eu dizer para vocês. Mas preste atenção, se vamos andar com Deus, nós vamos viver coisas extraordinárias. Onde? Jericó, muralha caindo, fogo caindo do céu, Deus enviando anjo, o 4º homem da fornalha, anjos para fechar a boca do leão. Mas se nós vamos andar com Deus, também vamos ter que entender que Ele estabelece limites e regras. Deus disse para aquele povo: vocês vão entrar em Jericó, e de Jericó não pega nada. Por quê? Porque não pega. Você quer dizer que era primícia, era a primeira batalha, era tudo, tinha que ser de Deus. Você pode usar o argumento que você quiser, mas a única coisa que eu quero te dizer é que a mesma coisa que Adão e Eva estão enfrentando no Éden, o Acã vai enfrentar agora em Jericó. Agora o Éden mudou de lugar, não é mais Éden, é Jericó. Por quê? Porque Jericó tem uma norma, tem uma lei, tem uma determinação, não pode pegar. E o que ele faz? Ele pega. Você quer vir fazendo? Pular do Éden para Jericó? Você quer sair de Jericó e ir para Jerusalém? Quando Davi mexe com a mulher de Urias? Você quer sair dali e ir para Salomão? É isso. Você quer sair dali e pular lá para frente para Jonas? O que você quer? Você quer ir para o Novo Testamento? Você quer sair do Novo Testamento e entrar na igreja atual? Os limites sempre estão. Se eu quero andar com Deus, eu vou ter que entender que Deus disse que eu posso fazer umas coisas e que eu não posso fazer outras. É assim que funciona. Se eu quero retomar a minha vida, eu tenho que entender que há limites. E se Deus não estiver comigo, o problema não é o tamanho do adversário. Deus não tem problema se é Jericó, se é as muralhas da China, se era os muros que dividiam a Alemanha. Ele não tem problema para isso. Se nós vamos andar com Deus, não interessa se é um Covid, se é um câncer, se é um HIV. Ele é poderoso para resolver o que quiser. Para Deus não tem nada difícil. Nós temos que entender isso. Não tem tamanho de problema para Deus. O que tem é estar dentro dos limites. É entender que Deus estabelece as regras e nós vamos viver dentro delas. Porque o obstáculo nunca será um problema. Nunca. Obstáculo nunca é problema para crente. Problema para crente é o nível de relacionamento que ele mantém com Deus. Isso é problema. Porque dependendo da intimidade que ele tem, fala para mim aí, qual é o problema? Não tem problema. O Pedro está preso, algemado, está tudo, a guarda está tomando conta e está tudo direitinho. Está certo, querido. A igreja orou. Deus enviou um anjo, abriu a porta, soltou Pedro, libertou Pedro e acabou. Você quer Lázaro morto com 4 dias? Jesus chegou e resolveu o problema. Por quê? Porque o obstáculo nunca será o problema. Se você está achando que tem um grande obstáculo diante de você, você está enganado. O que você tem é que melhorar seu relacionamento com Deus, porque quando você melhora seu relacionamento com Deus, o obstáculo diminui e o milagre acontece. É assim que acontece.
Sabe, você está querendo remover o obstáculo? Não remova o obstáculo. Traga relacionamento. Estabeleça intimidade. E o próprio obstáculo tende a diminuir. Eu já falei isso diversas vezes. Casa do profeta Eliseu. Os sírios cercaram tudo. Um garoto está apavorado, olhando para o exército da Síria. Quando de repente ele olha para um exército que ele não conseguia ver. E agora ele está enxergando. Quando ele vê aquilo, o exército continua no mesmo número, com as mesmas armas, com a mesma intenção. O inimigo continua do mesmo jeito. Mas o garoto perde o medo. Por quê? Porque ele consegue enxergar o aliado. Pare de ter medo do seu opositor e comece a enxergar quem é que está do teu lado, quem é que disse estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se nós queremos retomar, certo? Se nós vamos precisar ter uma ótica desse jeito. Por quê? Porque Josué perdeu a batalha. Ele ganha de Jericó e perde para Ai. E agora? Ele se queixa para Deus. E ele está falando para Deus: Senhor, eu não posso perder uma batalha para um grupo tão pequeno de pessoas. Senhor, deixa eu explicar. Depois você lê, porque é exatamente isso que está escrito. Josué está dizendo: Deus, papai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Olha só, eu estou começando agora a minha carreira de liderança. Eu só consegui uma vitória. Foi magnífico, é verdade. Mas agora que eu estava engrenando numa vitória, sabe o que acontece? Eu vou enfrentar uma cidade minúscula, e os meus soldados morrem, eles viraram as costas. Sabe o que vai acontecer, Deus? Eles vão fazer uma coalizão, os meus inimigos. Eles vão se unir e vão vir aqui e vão pelejar contra mim, porque eles vão descobrir que eu sou um derrotado. E Deus vai dizer para Josué: Josué, já deu para notar que tamanho não é problema. O que você tem que entender, crente, Cláudio Duarte, Mary Duarte, Osias, o que você tem que entender, Jorge Penha, é que a sua vitória não vem de você, vem do Deus que você serve. O que Deus está dizendo para mim e para você: não se preocupe com isso. Josué, levanta a cabeça, meu filho. Identifica o que é que trouxe essa derrota para você, tira isso da sua vida, se reposiciona e eu vou entrar em cena novamente. É isso. Quando Josué vai falar com Deus, dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Deus diz: o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu falei para ninguém pegar nada, e tem alguém aí que pegou. Isso é um negócio também de outro mundo. Porque quem pegou foi Acã, e foram os outros que morreram. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o mau comportamento de um de nós pode jogar a igreja inteira no buraco. O mau comportamento de uma pessoa pode afundar a família dessa pessoa. Que eu não posso me preocupar só com o meu bem-estar e com minha vida com Deus. Eu tenho que me preocupar com a vida dos outros também. Porque o comportamento incorreto dos outros, inevitavelmente, acaba atrapalhando. Por causa de Acã, soldados vão e morrem numa batalha. Mulheres ficam viúvas, crianças ficam órfãos por causa do erro de um indivíduo. E o que Deus está dizendo é: eu falei que tinha limites. Não gostaram do limite, por quê? Porque ninguém gosta. É só eu dizer que não pode fazer sexo antes do casamento, que aí não querem andar nos meus limites. É só eu dizer que não pode fazer isso, que aí não querem. É só eu dizer que tem que fazer aquilo, que é só eu estabelecer as regras, e o crente deixa de ser crente e começa a se atrapalhar. Quando nós vemos Josué perguntar a Deus, o que Deus está dizendo para ele, falou: Josué, você não ganha mais de ninguém, filho. Nem de Ai, nem de Ui, nem de I. Tu não ganha mais de ninguém, querido. Porque você só ganha quando eu estou contigo. Se eu não estiver contigo, você não ganha nada, você está entendendo? Sem Deus nós não podemos fazer nada. Essa é a grande verdade. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Josué então diz: então tá bom, eu vou procurar o que está me trazendo prejuízo.
E começa a procurar. E ele acha então Acã. Quem é você? Eu sou o camarada que ultrapassei o proibido, que burlei as regras. Ah, é? Então tá bom, vem para cá, Acã. Nós vamos matar você a pedrada, tudo que é seu. Por quê? Ah, pastor, eu não concordo, eu acho isso uma violência. Matar o pobre coitadinho do Acã. Ah, é? Tu está com pena de tirar da sua vida aquilo que está trazendo derrota? Está querendo sustentar e manter vivo, criar vínculo com aquilo que está impedindo Deus de agir na sua vida? Porque hoje eu não estou falando de matar gente, estou falando de matar comportamento, de matar relacionamento, de se afastar de coisas que impedem que Deus haja na nossa vida. Ele agora apedreja o Acã e taca fogo no Acã. Fogo, sabe o que é fogo? Fogo, coisa de micro-ondas, de fogo, enfiou no pneu, fogo no Acã. Ah, o Acã gritando, grita. O Acã, a mulher do Acã, todo mundo da patotinha se lascou. Porque qual é a proposta da situação? Mandar informação para os outros. Olha o que acontece com a vida daquele que quer impedir Deus agir na vida da igreja, na vida de seu povo. Quando ele tacou fogo, sabe o que Deus falou? Aí, Josué, vai lá agora, filho. Agora pode ir. Vai lá. Pode ir lá contra Ai, mas nós perdemos. Não, você perdeu porque você estava sem mim, filho. Agora eu estou de volta no arraial. Agora eu cheguei, você pode ir lá. E agora ele vai. E sabe o que acontece? Ele vence a guerra, mas ele perdeu uma batalha. Muitas vezes na nossa vida, nós também perdemos batalhas. Agora o que nós vamos fazer? Nós somos chamados para viver o sobrenatural. Mas temos que entender que para viver no sobrenatural, nós também vamos ter que viver nos limites. Quando fizermos isso, vamos descobrir que o obstáculo nunca será o problema. O problema sempre é intimidade, não obstáculo. Não tenha medo do obstáculo. Aumente o nível de intimidade e você vai ver o milagre acontecer. Perdeu, sofreu, aconteceu alguma coisa, você se arrependeu, você se converteu e mudou de vida, vai lá e tenta de novo. Não deixa nada te parar não, porque o que o diabo quer é parar a sua caminhada de fé. O que o diabo quer é neutralizar o seu percurso. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje, sabe o que é? É mude de estratégia. Certo? Quando eles vão à batalha agora, Deus diz para eles, vão à batalha e pegue tudo que vocês quiserem para você. Pode pegar todos os despojos. Josué leva os 30.000 homens contra Ai e massacra aquela cidade. Ele perdeu uma batalha, mas venceu a guerra. Talvez você também perdeu uma batalha. Mas o que Deus está dizendo, volte a batalhar, só que comigo na sua vida. Comigo nos seus negócios, comigo no seu ministério. Ande comigo, que eu sou a garantia de que você vai vencer. Porque todas as vezes que o inimigo se levantar, que a oposição se levantar, você vai ver a minha glória se manifestando ao seu favor. Você pode sair daqui hoje para se comportar como um vencedor. Posso ouvir um amém? Amém. Fique de pé nesse momento. Quando você sair, saia pelos fundos, por favor, porque o pessoal do próximo culto vai entrar aqui pela lateral. Feche seus olhos. Se você deseja caminhar conosco em fé, se você deseja ser membro do projeto, vai começar naquela primeira sala ali, ó, ok? Vai ter um pessoal para te receber, dá uma passadinha lá e fala com eles, tá certo? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por tua bondade e misericórdia, e sabemos, ó Deus, que sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Que na fase da vida, onde nos tornamos responsáveis por nossas escolhas, nós
saibamos escolher e viver segundo os teus ensinamentos. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam